Israel é, sem dúvida, um dos lugares considerados mais importantes para a humanidade, uma vez que foi ali que surgiram duas das maiores religiões do mundo. Um lugar de muitos contrastes, conflitos, histórias, mas, sobretudo, fé. E é desse lugar que envolve tantos sentimentos que une e também divide povos e crenças, que vamos falar agora com a nossa jornalista Edneia Barros, que está lá em Israel, participando de um grande projeto da Record Internacional, e está agora ao vivo conosco para falar-nos um pouco sobre essa experiência e também das semelhanças daquele país com Cabo Verde. Começo por cumprimentar a Edneia. Muito boa noite, Edneia. Estás aí em Israel há uma semana. A minha primeira questão é se já conseguiste encontrar aí algum cabo-verdiano. Boa noite, Otávia. Boa noite, caros telespectadores. Ainda pouco se passa da meia-noite, portanto, já é sábado por aqui, porque são 4 horas de avanço. Bem, uma semana ainda não encontrei com nenhum cabo-verdiano e olha que tenho feito várias viagens para diferentes pontos do país. Em alguns lugares que vamos para gravar, perguntam a nacionalidade e quando digo, me respondem que nunca ouvem falar de Cabo Verde por aqui. Entretanto, hoje encontrei com um grupo de turistas portugueses e alguns deles já estiveram em Cabo Verde e me senti bem, pois pela primeira vez aqui alguém me mostrou que conhece o nosso paraíso no meio do Atlântico, e até um guia brasileiro que vive em Israel há mais de 30 anos disse que não conhece o nosso arquipélago, mas que sabe que é a terra de Cesária Évora e que pretende visitar Cabo Verde. As portas de Israel, entretanto, estão abertas para os cabo-verdianos, pois têm oferecido vagas de estudos para jovens do país, sobretudo em agricultura, que é uma área muito desenvolvida aqui. E, portanto, com certeza que estão cabo-verdianos, mas o encontro talvez seja difícil, porque estamos a falar de um país que ocupa mais de 22 mil quilómetros quadrados e com mais de 9 milhões de habitantes, e se comparado com Cabo Verde, por exemplo, que ocupa pouco mais de 4 mil quilómetros quadrados e pouco mais também de 500 mil habitantes, dá para se ter uma noção do tamanho. Daí a pouca probabilidade do encontro com cabo-verdianos que estão aqui em um número reduzido. E em termos da estrutura económica, agricultura, conseguiste perceber o que é que Cabo Verde pode aproveitar também dessa experiência em Israel? Claro que pode, porque Cabo Verde e Israel estão muito distantes geograficamente, mas há algumas semelhanças, sobretudo no que toca ao clima. Os dois países têm um clima que vai de temperado a tropical, semideserto, e também com muito sol. Só para se ter uma ideia, em Israel mais de metade dos solos são desertos, mas é impressionante como fazem a agricultura no meio do deserto e conseguem fazer uma boa colheita. Fazem essa cultura praticamente à base da irrigação. É uma técnica que funciona através do tratamento de águas, ou seja, o tratamento da água do esgoto. A água é submetida ao processo de dessalinização e torna-se potável. O mesmo processo também é feito com água do mar. Uma técnica que serviria perfeitamente para Cabo Verde, que também chove pouco. Isso reflete, por exemplo, na abundância dos produtos no mercado. Por aqui não tem faltado verduras, legumes e frutas. Por tudo quanto é lado, tem stands que fazem sumo de fruta natural e vitrines para refeições que estão também recheadas de verduras e legumes. Então, o reforço da parceria entre Cabo Verde e Israel, sobretudo no que toca às técnicas da agricultura, é uma grande mais-valia, com enormes vantagens para Cabo Verde, que importa quase tudo, um país que, ironicamente, está no meio do oceano. Israel também tem um desenvolvimento muito elevado em novas tecnologias, aí também penso que Cabo Verde poderia procurar ainda mais beber desta fonte e desenvolver também lá em Cabo Verde. Edneia, fizeste referência ao clima durante esta semana que estás aí em Israel. Estás a ter alguma dificuldade de adaptação com o clima?
Pois bem, Otávia, por aqui o clima é semelhante, mas o calor daqui parece muito maior. No primeiro dia da gravação, por exemplo, foi muito difícil para mim, porque fomos para um deserto e a sensação térmica era de 44 graus Celsius. Hoje, por exemplo, está em 46. E ali no deserto onde fomos gravar nem havia uma árvore sequer que eu pudesse pegar uma sombra, então passei mais de 3 horas lá e fomos para um outro lugar também com o mesmo clima e no final do dia passei mal. Não foi nada grave, mas passei mal. Senti uma sensação de tontura e tive de dar uma pausa na gravação. Mas os dias seguintes foram melhores, pois levei bastante água, doces e salgados. É difícil, mas o corpo humano vai se adaptando. E por aqui um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que algumas regiões, por exemplo, estão sinalizadas com placas de perigo do tipo campo de tiro, campo minado. Em algumas outras também não há permissão para entrada. Há uma grande preocupação com a segurança e em vários pontos é normal ver soldados com uma arma, por exemplo, apontada ou passar por uma revista para entrar. Porque assim, Israel ocupou alguns territórios, a Jordânia e a Síria, durante a Guerra dos 6 Dias. Então existe um acordo de paz, mas se vê também que existe uma grande preocupação e um grande cuidado com a segurança. E é exatamente sobre isso, sobre essa tensão em Israel, que uma notícia da última hora nos dá conta, Edinê, que as forças de defesa de Israel anunciaram ataque a Gaza. Como está o cenário por aí neste momento? Pois é, Otávia, nós estivemos nessa região bem próxima da faixa de Gaza e cheguei mesmo a fazer um vídeo ali, a mostrar um bunker, uma área para se proteger em caso de perigo, perto de um centro comercial. O local parece muito calmo, mas às vezes surgem problemas. Depois que viemos, ficámos a saber que as forças de Israel anunciaram um ataque contra Gaza e que na entrada dessa região a entrada foi bloqueada nessa região. Uma tensão que foi alimentada pela prisão de um líder jihadista da Palestina, anunciado por Israel. E isso terá desencadeado um clima ainda de maior tensão entre os dois países e o acesso das pessoas que vêm trabalhar em Israel todos os dias, porque aqui há falta de mão de obra e também são bem remunerados. Ficou então comprometido. A passagem foi bloqueada, afetando assim mais de 14 mil pessoas da faixa de Gaza que fazem essa trajetória diariamente para vir trabalhar aqui em Israel. O ataque foi uma tentativa de Israel em desbloquear essas regiões que ficam na fronteira próxima entre Gaza e Israel, para que as pessoas tenham de facto uma rotina normal. O ataque deixou alguns mortos, pelo menos 7 pessoas já foram dadas como mortas. A região está em alerta porque o Hamas já está também respondendo aos ataques, contra-atacando, e há também a ameaça de ataque, por exemplo, contra Tel Aviv, e sirenes até já foram tocadas em Tel Aviv como sinal de alerta. O clima continua, infelizmente, a piorar e nós vamos continuar a acompanhar com certeza o desenrolar dessa situação. E há pouco, Edinê, falavas da prática da agricultura em Israel, dessa possibilidade de Cabo Verde poder beber dessa experiência. Pergunto quais são as relações diplomáticas entre Cabo Verde e Israel, o nível de cooperação entre esses dois países. Pois bem, Otávia, Cabo Verde e Israel são países amigos. Por cá já passou alguns altos dirigentes de Cabo Verde, como o primeiro-ministro, o ministro da Agricultura, na procura de parcerias para o desenvolvimento. Falta, entretanto, penso, no meu ponto de vista, o reforço dessa amizade para que frutos sejam colhidos. Cabo Verde já tem uma representação diplomática no Senegal para essa questão de vistos para Israel. Aqui em Israel a vida também não é muito cara, mas para a realidade, por exemplo, económica e financeira de Cabo Verde é um bocadinho complicado.
fica um bocadinho puxado. Por exemplo, só para se ter uma ideia, uma refeição começa pelo preço de 15 shekel, que é a moeda nacional, mais ou menos 400 e tal escudos. Em média, se paga, por exemplo, 50 shekel por um almoço, que são 50 shekel é em torno de 1.500 escudos. Mas um prato já mais elaborado está acima de 2.300 escudos. O peixe por aqui é raro e mais caro e alguns menus estão acima de 4.500 escudos. Um prato, ou seja, uma refeição, aproximadamente 45 euros. Entretanto, a gastronomia é um bocadinho diferente da nossa, pouco peixe, pouco arroz e cheguei cá ainda não vi arroz, pouco feijão e, em contraste, muitas verduras, legumes e frutas. O pão aqui, Otávio, é como o arroz em Cabo Verde, vai com tudo, é o acompanhante, mas os pratos também são deliciosos e bem enfeitados. De resto, os fast foods, assim como em todas as paragens também, existe aqui. Só que há uma diferença aqui. Aqui não se mistura, por exemplo, queijo com carne. A explicação é bíblica. Então, portanto, não tem essa de comer hambúrguer, por exemplo, com queijo, mas há vários molhos também bem deliciosos. Uma outra coisa, também o nível de vida aqui é diferente. Por exemplo, o salário mínimo gira em torno de 5.400 shekels, que é a moeda nacional, que dá mais ou menos 1.575 euros e quase 160 contos em Cabo Verde, em contraste com o país, onde o salário mínimo está em torno de 13.000 escudos, quase 130 euros. Não rende para quase nada aqui. O salário médio aqui também é o dobro do mínimo, ou seja, à volta de 3.000 euros, uns 300 contos. Então o nível de vida é mesmo diferente do de Cabo Verde. Sim, conseguimos perceber essa diferença, né, entre esses dois países. Ednei, a conversa está muito boa, bastante interessante, muitas informações, mas vamos para uma última questão. Ednei, tem uma coisa que com certeza todos querem saber: o que é que estás a fazer aí em Israel, afinal? Otávia, esta pergunta é uma surpresa, não vem cá estragar. Então, só posso lhe dizer que vem surpresa boa pelo caminho e estar em Israel é literalmente imergir na Bíblia. Para começar, o próprio nome do país é bíblico, então é uma sensação de estar de cara com algumas evidências que contextualizam e de que maneira o livro sagrado. É uma honra para mim estar aqui representando a Record TV Cabo Verde num grande projeto. É a primeira vez que um grande projeto inclui uma jornalista cabo-verdiana e, portanto, fiquem aguardando pelas novidades, pelas surpresas, ligados na Record TV. Israel é uma terra em que se anda sobre histórias, se respira fé e se ouve falar de grandes heróis. Então, muito obrigada, Edneia Barros, pela sua participação, trazendo aqui informações bastante importantes sobre Israel, falando aqui da economia, da agricultura, do turismo e da gastronomia. Então, muito obrigada pela sua participação. Bom estadia aí em Israel.